Acorda, preguiça! E aí, pessoal, tudo bem? Quarta e última fase do ciclo da vida. Vamos conversar aqui um pouquinho, né, preguicinha? Preguicinha veio me visitar, gente. Olha onde ele está, no esconderijo da Mulher Maravilha. Nesse caso, ele veio hoje no meu trabalho e a gente está aqui, dividindo essa quarta fase com vocês. Segura um pouquinho que a gente já vai falar bastante sobre ela. Então, pessoal, quando a gente fala em senioridade, a gente está falando nessa fase em que as limitações elas são óbvias, né? Afinal de contas, com sorte, todos chegaremos lá. Mas é claro que hoje em dia a gente tem uma maturidade, uma senioridade muito mais livre e independente, muito surpreendentemente autônoma. E por que isso? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a qualidade de vida, estão se exercitando mais, estão ocupando a mente com atividades produtivas, com trabalho. Muitos dos idosos de hoje em dia, que já não são idosos, né, falam em 60 anos, que é velho com 60 anos, esquece, novinhos, esquece preguiça, acorda preguiça. 60 anos está na flor da idade. Então a ideia principal é que a gente entenda essa senioridade como uma coisa positiva e que a gente busque, a partir da nossa construção de vida, que ela seja madura, porém livre, independente, literalmente autônoma. Isso a gente vai conseguir através de uma resiliência às coisas que são naturais dessa fase, do corpo desacelerar, da mente desacelerar, e é necessário fazer isso, até por um carinho e cuidado com a gente mesmo. Afinal de contas, a gente exigiu muito dessa máquina inteira para nesse momento a gente não ter um cuidado, um carinho especiais de cuidar dela nesse momento de descansar, de realmente reduzir o ritmo para que a natureza da gente consiga demonstrar efetivamente o momento em que estamos vivendo, que é de descanso, que é de relaxamento, tá? Essas pessoas normalmente numa fase assim, de maior maturidade, elas ficam mais observadoras, mais silenciosas, geralmente se voltam mais para o lado espiritual, religioso, né? Ficam mais filosóficas, querem demonstrar toda a sua cultura e conhecimento de vida, isso é muito bacana, compartilhar isso com os mais jovens. Por outro lado, muitas vezes se sentem isoladas, pouco ouvidas, geralmente a turma tem pouca paciência, o idoso repete muito as coisas que vai falar, fala muito sobre as questões de saúde, né? Sempre é muita doença no foco da sua conversa, o que muitas vezes cansa seus interlocutores. Mas o mais legal é que quando ele percebe que ele realmente está envelhecido, que essa velhice seja entendida como uma velhice serena. Lembra que eu falei que em cada fase tem uma velhice? Muitas vezes delas muito mais inventadas do que ela efetivamente existe. Nesse caso não, aquela velhice serena. Sim, eu já curti tudo, eu já cumpri as minhas fases, eu já cumpri as minhas metas pessoais, eu já me relacionei com as pessoas com as quais eu tinha que me dar bem, e agora eu quero ter paz, quero ter tranquilidade, quero ter sossego. Essa pessoa mais observadora, 80, 90 anos, ela hoje quer ser muito mais uma inspiração, ser mais uma mentora, ser mais um motivo de orgulho para quem tem próxima e ao mesmo tempo de inspiração para quem não viveu isso, fazendo parte de momentos especiais da vida dos outros, tá? Então aquela pessoa que vai ficar mais reclusa, momentos em que a vivência que ela teve seja relevante para mostrar para outras pessoas. E obviamente isso é tudo feito com muito respeito e delicadeza. Então é uma fase em que a pessoa tem que ser tratada com muita delicadeza, com muita generosidade, porque é uma retribuição por tudo que ela contribuiu a vida inteira. E claro que se a gente chegar no momento em que a gente vai debater vários temas e vai conversar sobre vários assuntos, naturalmente também é uma pessoa que fica mais silenciosa, ela mais ouve que se pronuncia. Não por não ter conteúdo, muito pelo contrário, tem muito conteúdo, mas porque todo mundo quer disputar esse espaço de evidência e essa pessoa já não tem mais essa necessidade. Então essa maturidade, ela traz pra gente uma segurança e um conforto de só se pronunciar quando foi indispensável, ou quando a colocação for muito relevante, ou quando alguém solicitar muito a atenção. E a nossa experiência, a nossa que eu digo quando a gente está nessa idade, nessa fase, para que isso seja um fator de contribuição efetivo para a conversa daquele momento. E a hora então da gente pensar como é que a gente vai passar dessa, né, para uma outra dimensão, como é que a gente vai, cada um na sua religião, mas desencarnar, né, liberar essa máquina aqui que Papai do Céu emprestou pra gente se deslocar nesse lugar, mas que isso aqui é só a matéria, e para onde é que vai essa alma, para onde é que vai esse espírito, para onde é que vai toda essa construção que a gente fez espiritual, que a gente espera realmente que a gente possa ocupar um espaço numa outra dimensão que também seja um espaço acolhedor, que seja um espaço de evolução, que seja um espaço de descoberta, uma nova descoberta sobre como é que você funciona fora dessa matéria, que a gente não tem essa memória, né? A gente não tem esse registro. E, claro, preparar a si próprio e preparar os seus familiares para esse momento de despedida. Ele vai chegar, isso é fato. Então, quanto mais a gente estiver em paz, com a missão cumprida, melhor será esse momento de desencarnar e passar para uma outra dimensão, de uma forma positiva, tranquila, serena e com a sensação do dever cumprido. É muito importante para quem se percebe, né, próximo desse momento, tentar fazer aqueles ajustes de contas, né? Quem de nós não tem aí talvez umas pendências com um familiar, com um amigo,
com uma situação de trabalho. Então, se a pessoa tem esses rancores acumulados, é o momento ideal, é o momento oportuno, é o momento indispensável de fazer esses ajustes. Nada pior do que a gente passar de uma fase para outra, seja em qualquer momento da vida, deixando pendências para trás. E nesse momento que a gente não sabe para onde é que está indo, né? Como é que vai ser daqui para frente, mais importante ainda, deixar tudo zerado, deixar todas as contas resolvidas. É uma sugestão? Acorda, né, preguicinha? Aproveita para resolver aquelas pendências com todo mundo, deixa nada para trás e vai em paz, porque com certeza esse é o destino de todos nós. Nos vemos em alguma dimensão por aí. Beleza, preguicinha? Mas calma aí. Tá longe ainda. No meu caso, que eu sou novinha ainda. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas estamos juntos nessa e em qualquer outra dimensão. Beleza, preguicinha? Preguicinha, bota esse óculos aí pra você enxergar melhor, vai. Bora lá. Ficou bonita, ficou com uma cara de intelectual. Olha isso, que fofinho. Aí sim, gente. Então, pessoal, na verdade, dos 4 ciclos da vida, esse, na verdade, é o ciclo que se encerra, né? Por isso que ele tem que ser um ciclo também que a gente precisa ter uma consciência desde jovem para se preparar para esse momento, porque, na verdade, é um ciclo limitador, bem oposto ao primeiro ciclo, que é da descoberta, que a gente está ali começando a experimentar as coisas da vida. Esse já vai se tornando uma despedida, né? Já vai se tornando caminhar para um destino que é o natural da vida de todos nós, que ele vai chegar com certeza mais próximo dos 100 ou passado dos 100 anos, porque isso é sinal de vitalidade e de bastante saúde, que a gente, na verdade, tem que buscar isso desde a primeira fase. Só que não é assim para todo mundo, né? Então, quando a gente fala da última fase, das 4 fases, que a primeira é descobrir, a segunda é construir, a terceira é usufruir e agora é delegar, a gente fala de entregar esse 4º ciclo da nossa vida para que as pessoas ou alguém cuide da gente. Isso por quê? Porque, naturalmente, as nossas limitações ficam mais afloradas nessa fase. As nossas limitações, elas ficam mais evidentes. E a gente deixa de ter alguma autonomia em função de, muitas vezes, demências, limitações severas, tanto física quanto psicológica, emocionais. A gente fica com uma autonomia restrita, a gente deixa de ter a capacidade, né, de viver de forma independente, e isso nos torna muitas vezes refém de um cuidador, ou de uma pessoa da família, ou de um filho, de um sobrinho, enfim. Para quem está achando que essa fase é só sofrência, tristeza e despedida, pode esquecer. Esquece, meu garoto e minha garota. É não, preguiça, acorda. Essa fase, muito pelo contrário, ela também é de muita alegria e diversão. Então a gente vai delegar a nossa vida para quem? Para aquele marinheiro gato que naquele cruzeiro da terceira idade vai buscar um drink lindo, aquele drink pôr do sol, sabe? E você tá ali curtindo aquele balançar das ondas. A gente também vai delegar a nossa velhice, né? A nossa senioridade, a nossa maturidade, aquele outro que vai nos servir na beira da praia, naquela espreguiçadeira maravilhosa. Então, gente, o estilo de vida que cada um leva é o que a gente constrói mais jovem. E aí não pode deixar de viver também na 4ª fase só de alegria. É curtir os netos, é brincar, é fazer o que não fez quando era mais jovem, chutar o balde no bom sentido, né? Então também faz parte dessa terceira idade a gente ser feliz, claro que sim. Aliás, não poderia ser diferente, tem que ser o momento mais feliz da vida. E guiado por isso, delegue a sua vida, delegue a sua maturidade de forma inteligente, livre, gostosa e que seja feliz para você aí também. Tá certo?